Acordar cedo nunca foi sobre o horário no relógio. Nunca foi sobre 5 da manhã, 4h59 ou 6 em ponto. Acordar cedo é sobre identidade, é sobre quem você decide ser quando ninguém está olhando. Porque o despertador não testa o seu sono, ele testa a sua coerência. Ele testa se você é governado pelo impulso ou pela decisão. E a maioria das pessoas acredita que acordar cedo é uma técnica de produtividade. Mas na verdade é um posicionamento interno. É uma afirmação silenciosa de que você controla o início do seu dia, e não o contrário. Quando o alarme toca, existe um momento invisível, que define muito mais do que aquela manhã. Existe um conflito entre o conforto imediato e a construção de longo prazo, entre o prazer curto e o propósito duradouro. E é nesse microsegundo que identidade se manifesta. Porque identidade não é o que você posta, não é o que você fala, não é o que você planeja. Identidade é o que você faz quando existe resistência. O cérebro humano acorda procurando continuidade. Ele quer permanecer no estado anterior, quer conservar a energia, quer manter a estabilidade. E sair da cama quente para enfrentar o dia é uma ruptura desse estado. Biologicamente, seu cérebro prefere manter o conforto. A amígdala e o sistema límbico favorecem segurança e previsibilidade. Mas o córtex pré-frontal é responsável por decisão consciente, planejamento e visão futura. Quando você escolhe levantar, apesar da vontade de continuar dormindo, você fortalece exatamente essa região. Você envia uma mensagem neural clara de que a decisão racional governa o impulso emocional. Isso é treino cognitivo, isso é musculação mental aplicada diariamente. A maioria das pessoas tenta acordar cedo baseada em motivação, baseada em vídeos inspiradores, baseada em entusiasmo momentâneo, mas motivação é estado emocional e estados emocionais são instáveis. Acordar cedo exige algo mais profundo. Exige identidade consolidada, exige que você se veja como alguém que honra compromissos consigo mesmo. Estoicos entendiam isso muito antes da ciência explicar. Marco Aurélio escrevia que, ao amanhecer, deveria lembrar que nasceu para cumprir seu papel, não para se esconder sob cobertas. Ele não falava de produtividade extrema, falava de responsabilidade interna. Epicteto ensinava que primeiro devemos decidir quem queremos ser e depois agir de acordo. Acordar cedo é uma prática concreta dessa filosofia, porque é uma escolha que reforça quem você acredita se mantém. Observava que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade, e isso se aplica perfeitamente ao despertar a mente, cria uma narrativa dramática sobre o frio, sobre o cansaço, sobre a dificuldade do dia que ainda nem começou. Ela amplia o desconforto antecipado. Mas quando você se levanta, percebe que a resistência era maior do que a realidade. Disciplina não é ausência de desconforto, é ação apesar dele. E acordar cedo é um exercício diário dessa verdade. Não se trata de demonizar o sono ou romantizar a exaustão. Trata-se de assumir o controle do primeiro ato do seu dia, porque quem controla o início tem vantagem estratégica sobre quem começa reagindo. Quando você acorda tarde porque cedeu ao impulso, você inicia o dia justificando, correndo, tentando compensar. Quando você acorda cedo por decisão, você inicia o dia afirmando, organizando, direcionando. Existe também uma dimensão psicológica profunda relacionada à autoimagem. Cada vez que você aperta o botão de soneca, você envia para si mesmo a mensagem de que sua palavra interna é negociável. Cada vez que você levanta no primeiro toque, você reforça a ideia de que sua palavra tem peso. E autoestima real não nasce de elogios externos, nasce de evidência interna acumulada, nasce de cumprir o que prometeu para si mesmo. Acordar cedo consistentemente constrói essa evidência silenciosa, um ritual diário de integridade pessoal, neurocientificamente falando. Repetição consistente de um comportamento fortalece circuitos específicos. A plasticidade neural permite que padrões se consolidem. No início, levantar cedo exige energia deliberada, mas com repetição se torna automático, vira hábito estruturado. E hábito estruturado reduz atrito cognitivo. Quando algo vira identidade, deixa de ser debate interno, você não discute se vai levantar, você simplesmente levanta, porque é isso que alguém como você faz. Existe uma diferença clara entre querer acordar cedo e ser alguém que acorda cedo. Querer é desejo, ser é identidade. Desejo depende de emoção, identidade depende de decisão repetida. Muitas pessoas falham porque focam apenas no horário e não na construção da autoimagem. Elas ajustam despertadores, mas não ajustam. Mentalidade ajustam aplicativos, mas não ajustam. Compromisso interno, acordar cedo, não transforma ninguém magicamente. Mas o que ele simboliza? Transforma, simboliza prioridade, simboliza responsabilidade, simboliza capacidade de escolher longo prazo sobre curto prazo, e essa habilidade se transfere para outras áreas da vida. Quando você prova para si mesmo que consegue sair da cama apesar da resistência, você começa a acreditar que também consegue treinar, apesar do cansaço, estudar apesar do tédio, trabalhar apesar da falta de reconhecimento imediato. Acordar cedo se torna um treino de caráter.
Um microato de coragem repetido diariamente. Também é importante entender que não se trata de competir com outros ou de postar rotinas irreais. Trata-se de alinhar ação com intenção. Se seu objetivo exige tempo de qualidade e foco, acordar cedo pode ser a janela estratégica onde distrações ainda não começaram, onde o mundo ainda está silencioso, onde você pode investir em si mesmo antes que demandas externas assumam controle. Essa antecipação cria a sensação de domínio, e domínio gera confiança. Existe também um aspecto filosófico ligado ao controle do tempo. Tempo é o recurso mais democrático e ao mesmo tempo mais desperdiçado. Todos recebem 24 horas, mas poucos controlam conscientemente como iniciam essas horas. Começar o dia intencionalmente é uma forma de afirmar soberania sobre a própria existência, não no sentido grandioso, mas no sentido prático. Você escolhe, você age, você constrói. Acordar cedo é uma declaração silenciosa de autonomia. Não é sobre acordar para impressionar, é sobre acordar para se posicionar. Claro que existem contextos, diferentes rotinas, diferentes necessidades biológicas diferentes, mas o princípio permanece. Não é o horário específico que importa, é a relação que você tem com sua própria decisão. Se você decide levantar às 6 e levanta às 6, você fortalece a identidade. Se decide levantar às 7 e levanta às 7, também fortalece o ponto central. É coerência. Coerência constrói caráter, e caráter sustentado gera resultados. Muitas pessoas buscam hacks de produtividade, mas ignoram fundamentos de identidade. Querem técnicas avançadas, mas não dominam o básico da autogestão. Acordar cedo pode ser esse fundamento, pode ser a âncora comportamental que sinaliza que você não é governado pelo humor. E quando você internaliza isso, algo muda. Você deixa de se ver como vítima do cansaço e passa a se ver como agente da própria rotina. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque comportamento é consequência daquilo que você acredita ser. Se você acredita ser alguém disciplinado, age como disciplinado. Se acredita ser alguém que sempre adia, age como alguém que sempre adia. Por isso, acordar cedo não é sobre relógio, é sobre narrativa interna, é sobre qual história você conta a si mesmo toda manhã, a história de que é difícil demais ou a história de que você é capaz no longo prazo. Pequenas decisões acumuladas moldam destino, não são eventos grandiosos que constroem identidade, são micro-escolhas repetidas. Levantar quando o despertador toca é uma dessas micro-escolhas. Simples, mas carregada de significado, porque representa priorizar crescimento sobre conforto. Representa assumir responsabilidade antes que o dia imponha suas próprias urgências. Representa agir antes que desculpas se organizem. E quando você faz isso consistentemente, começa a perceber que a disciplina aplicada no amanhecer ecoa no restante do dia. Você se torna mais intencional, mais focado, mais consciente de como utiliza seu tempo. Acordar cedo não é sobre privação, é sobre direção, não é sobre sofrer. É sobre escolher, e escolha repetida cria identidade sólida no fim das contas. A pergunta não é que horas você acorda, a pergunta é: quem você está se tornando cada vez que o alarme toca? Você está se tornando alguém que negocia consigo mesmo, ou alguém que honra a própria palavra? Porque a identidade é construída no silêncio das manhãs, quando ninguém aplaude, quando ninguém valida, quando só você sabe se cedeu ou se levantou. E é nessa solidão decisiva que caráter se forma. Acordar cedo é apenas o palco, mas a verdadeira peça sobre autodisciplina, sobre coerência, sobre decidir que você governa seus impulsos em vez de ser governado por eles.